Vamos abrir a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6. E nós vamos ler hoje do verso 10 até o verso 20, para nós fecharmos a ideia. Porém, a exposição nós vamos fazer a partir de domingo que vem. Hoje eu quero chamar a igreja para uma introdução a este assunto. Uma introdução que fala acerca da peleja espiritual da igreja. Leiamos a palavra de Deus. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Amém? Os irmãos podem se assentar, as crianças podem ir. Irmãos, eu peço por gentileza a atenção total de cada um de vocês. Nós vamos tratar de um assunto muito melindroso. O assunto que estamos para falar é um assunto que requer toda a nossa diligência, requer toda a nossa atenção. Nós vamos falar a partir de hoje, nos próximos domingos, acerca da peleja espiritual, da guerra espiritual, que nós estamos envolvidos nela. Nós vamos entrar num assunto que obriga a igreja a abrir os seus olhos e transportar os seus olhos. E não somente os olhos, mas toda a sua diligência. Transportar para o mundo espiritual das trevas. É hora de olharmos para o reino das trevas. O crente que é cheio do Espírito, como nós já falamos acerca de suas qualidades, ele não apenas está concentrado em seus relacionamentos da igreja, eclesiásticos, em seus relacionamentos familiares, como nós já vimos, e sociais. O crente cheio do Espírito, ele exercita sua vida e eleva os seus olhos espirituais mais para cima. Ele não está aprisionado apenas à convivência desta terra. É óbvio que, quando nos reunimos como igreja, nos reunimos numa igreja local com pessoas de sangue e carne. Mas a nossa adoração, ela não pode ficar limitada a esta esfera, meus queridos irmãos. Eis o grande problema da igreja dos últimos dias. A igreja dos últimos dias não sabe adorar a Deus em um culto de poucas pessoas.
Quando se vai em um culto de muitas pessoas, as pessoas dizem que se derramam na presença de Deus, elas choram, elas dizem que adoram, elas cantam, elas são movidas por suas emoções, elas são guiadas por seus sentimentos, por seus impulsos, e então dizem que adoram, mas não conseguem adorar a Deus quando a igreja está vazia, por exemplo. Isto significa que nossos olhos estão presos a este ambiente terreno. E se eles estão presos ao ambiente terreno, nós seremos presas fáceis de Satanás. Satanás não opera visivelmente. Ele é um ser invisível. A região onde se encontra Satanás e seu exército, a Bíblia chama de regiões celestiais. Portanto, se você olha para as coisas da sua vida apenas com os olhos materiais, apenas com resultados materiais, apenas com consequências naturais, você já entrou na guerra derrotado por Satanás. Não é que você vai ser derrotado, você já está derrotado. Você simplesmente desconhece o seu adversário. Ou se você conhece, de fato você está então fazendo pouco caso dele. Você está subestimando o seu inimigo. E isso para crentes que se dizem assim, é derrota certa. Há uma diferença do alto para o qual o crente olha onde ele vê Cristo. Para o alto, que quando ele olha ele vê Satanás. Há uma diferença. O alto para onde o crente olha e vê Cristo, Paulo diz em Efésios capítulo 1, versículo 20. Ele diz que Deus exerceu em Cristo o poder, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo Cristo sentar à sua direita nos lugares celestiais. A palavra grega é a mesma que Paulo usa lá, que os espíritos malignos estão nos lugares celestiais, é a mesma palavra. Porém, no verso 21 aqui do capítulo 1, o apóstolo Paulo explica onde que é estes lugares espirituais onde Cristo está assentado, onde Cristo foi colocado por Deus. Veja o 21 ele explicando onde são estes lugares celestiais. Acima de todo principado, acima de toda potestade, acima de todo poder e domínio, e acima de todo nome que possa se referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Este é o lugar onde Cristo está assentado. Estes são os lugares celestiais onde Cristo foi colocado pelo poder de Deus depois que ressuscitou dos mortos. Mas não podemos ignorar que Satanás também está em lugares celestiais, não este onde Cristo está, porque ali só Cristo está. Mas Satanás, ele não está aqui nesta esfera natural, meus irmãos. Satanás não age, ou seu exército não está organizado nesta área que nossos olhos podem ver. Alerta, irmãos. Sua batalha é contra um ser espiritual invisível do mal. Ele não está aqui no aspecto ou no sentido de que possa ser visto. Obviamente que eles operam entre nós, mas as forças da sua operação são forças espirituais e invisíveis. Abre o teu olho espiritual. Crentes derrotados por Satanás estão jogados no sofá de sua casa e sorrindo, porque não sabem que estão derrotados. Esses lugares celestiais são lugares acima da carne e do sangue. Se você olha para todas as coisas que acontecem na sua vida como coisas normais, você já está derrotado pelo diabo. Já está. Aliás, é por isso que você olha para todas as coisas de sua vida como naturais, porque você já foi derrotado.
A prática cristã que Paulo preparou à igreja, do capítulo 4 e no capítulo 5, foi uma prática com relação à nossa luta contra a carne e contra o mundo. Se os irmãos se lembram, no capítulo 2, o apóstolo nos ensinou que nós temos basicamente 3 inimigos. Se os irmãos não se lembram, volte algumas páginas de sua Bíblia e leia comigo. Capítulo 2, versículo 2 em diante, o apóstolo diz: nos quais andastes outrora. Paulo está dizendo que nos nossos pecados nós andamos antigamente, segundo o curso deste mundo. Este é o primeiro inimigo que Paulo está relatando aqui, o mundo. Este mundo aqui, queridos irmãos, não são as pessoas que habitam no mundo, por favor. Você não deve ter inimigos humanos. Pessoas podem ser inimigos seus, mas você não deve ter inimigos. Você é crente. Este mundo que ele está falando aqui não são as pessoas. Este mundo aqui também não são as árvores, a criação, as águas, as pedras, estrelas. Você não é inimigo de uma árvore. Embora tem gente que se acha e fica chutando com a canela bananeira, né, para ficar com a canela grossa e treinando Muay Thai na bananeira, no coqueiro. Mas seus inimigos não são as árvores. Paulo não está falando do mundo criado por Deus aqui. O mundo que ele diz que é o nosso inimigo é um sistema anti-Deus, é um sistema pecaminoso, corrupto em sua natureza, que está atuando, por exemplo, nos governadores dos nossos estados do Brasil, que atua nos empresários das grandes empresas do Brasil e pequenas também, que está atuando na corrupção dentro da casa do indivíduo, quando o filho, por exemplo, assalta, ele rouba a própria carteira do pai e da mãe. É esse sistema que se chama mundo, que é nosso inimigo, e nós devemos considerá-lo como inimigo. É esse sistema que prolifera cada vez mais absurdos contra Deus, contra a pessoa de Cristo Jesus, contra a igreja verdadeira do Senhor Jesus, porque, aliás, este mundo como inimigo, eles gostam da falsa igreja. Eles andam de mãos dadas. Depois os irmãos leiam Apocalipse 17 e Apocalipse 18. Apocalipse 17 fala que havia uma mulher vestida de vermelho, montada sobre a besta. E esta simbologia que o apóstolo João usa em Apocalipse, ele está falando que há um sistema religioso que está de mãos dadas com o sistema deste mundo. E olha, preste atenção, não venha julgar os católicos, porque toda vez que fala da grande meretriz de Apocalipse, todo mundo fala a igreja católica. E esses evangélicos, irmãos, que já deram a mão ao sistema, que já andam lado a lado com a corrupção. Portanto, este é o primeiro inimigo ao mundo. Paulo já falou sobre ele. Continuando, ele diz: segundo o príncipe da potestade do ar. Este sim é o que nós vamos estudar a partir de hoje, é o que nós vamos pregar a partir de hoje. E no verso 3, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne. Eis aí outro inimigo, só que este inimigo chamado carne é um inimigo interior, ele habita dentro de nós. É a nossa velha natureza, é o velho homem, com todos os seus perfis pecaminosos, herdados de Adão, e que pelejam dentro da nossa alma para nos corromper, para nos contaminar e nos fazer desagradar ao nosso Deus. Paulo já falou sobre isso, por exemplo, no capítulo 4, o apóstolo Paulo diz no verso 22, no sentido de que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo os enganos, ou as cobiças, os desejos do pecado. Irmãos, ainda há crentes que atendem aos desejos
do seu velho homem. Paulo diz: arranque estas roupas velhas, arranque estas roupas que representam o homem morto em seus delitos e pecados. E ele diz no 23, no 24, e vos revistais, eu estou no capítulo 4, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Meus queridos, Paulo nos conclama, Paulo nos chama, Paulo nos alerta, Paulo grita conosco para que você jogue fora as roupas velhas do pecado que você estava vestido antes de conhecer a Cristo. Você acha bonito um crente convertido andar como mundano? Estávamos comentando hoje aqui no ensaio do louvor, que miséria de vida cristã nós temos visto hoje na igreja. Quando se olha perfis de redes sociais, você começa a ver crentes estampando fotos malignas, colocando frases malignas, mundanas, e vem para a igreja como se nada estivesse acontecendo. Que miséria de cristianismo! Isso não pode ser chamado de cristianismo, isso é uma blasfêmia contra o cristianismo. Querendo se parecer com o mundo, se pudermos olhar com olhos espirituais, certas fotos, certas postagens, nós vamos ver e vamos ler que tais fotos e postagens não passam de mortalhas, de faixas apodrecidas que envolveram um cadáver. E é assim que muitos crentes se apresentam nas suas redes sociais. Tire o nome de crente, não fale de Jesus, não toque no nome sagrado do nosso Senhor Jesus, se é assim que você quer se portar. Paulo diz: arranca fora esta roupa velha, revista-se da nova roupa do novo homem. Ele já nos ensinou a lutar contra a carne. Paulo também disse alguma coisa sobre o mundo, lá no capítulo 5, versículo 11 e 12. Ele diz assim: e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes porém reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, o só proferir é vergonha. Paulo está falando, meus irmãos, de pessoas mundanas, mas que crentes estão muitas vezes vivendo conforme eles. Por quê? Veja bem, o que eu vinha dizendo desde o início desta pregação. Se os seus olhos são olhos fixos apenas aqui nesta esfera natural, você já está derrotado. Lembra que eu falei isso? Pois bem, olha a grande realidade aí. Por que você acha que muitos crentes gostam de imitar o mundo? Porque eles veem o mundo de forma natural. Se tivessem olhos espirituais, veriam este mundo como um navio naufragando. Veriam este mundo, sim, com muitas ofertas, com muitos apetites, com muitas tentações, com muitas atrações. Sim, não vou negar que ele tem, porque se não tivesse coisas agradáveis aos olhos lá fora, não tinha ninguém lá, estava todo mundo na igreja. Mas tem. Entretanto, consegue atrair aqueles cujos olhos ainda não foram abertos. Tem olhos apenas para o nível natural. E se você tem olhos apenas para o nível natural, você, no mínimo, é derrotado pelo diabo. Na melhor das hipóteses, você é um derrotado. E na pior, você é um aliado de Satanás. Porque a Bíblia diz, não sou eu. 2 Coríntios 4, verso 4. O Deus deste século aí fora, Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, qual é a imagem de Deus. Se você é um cego, é porque o diabo te cegou. Se você não consegue ver este mundo com olhos espirituais, é porque você está cegado pelo Deus deste mundo. E se você está cegado, você é derrotado, caso você seja inimigo dele. Caso contrário, você é um aliado. Por isso é que você não enxerga o mundo
com olhos espirituais. Mas agora Paulo está nos chamando, não mais para falar da carne, não mais para falar do mundo, isso aí ele já nos ensinou como vencer o mundo. Capítulo 5. Mas ele agora está nos chamando no capítulo 6, a partir do verso 10. O preparo que ele nos quer dar é para o nosso mais terrível adversário, a saber, o diabo e suas hostes. O diabo e seu exército. Não pense, meu irmão, que o diabo está sozinho. E não pense que o diabo não é rei. Ele é rei. Jesus falou que ele tem um reino e que o reino dele não está dividido. Está até melhor do que muitas igrejas, porque tem igrejas divididas, tem crentes dividindo igrejas, estão piores do que o reino de Satanás. Jesus disse que Satanás é rei, ele não é o rei, mas ele é rei. O rei dos reis é o Senhor Jesus Cristo, ele sim é o rei dos reis, mas o diabo tem um reino, o diabo tem um exército. O diabo tem hostes, o diabo tem principados, ele tem potestades, está escrito aí na palavra. Atentem-se para isso. O diabo não existe aí para brincar. Ele não tem um parque de diversões. O diabo tem um exército armado. Inflamados são os seus dardos para penetrar no coração e na mente das pessoas desavisadas. Ele coloca parques de diversões, mas ele não tem. Porque seu propósito não é distrair, não é trazer entretenimento. O propósito dele é roubar, matar, é destruir. O nome dele na Bíblia chama-se em grego Abaddon, em hebraico Avadon e em grego Apolion, que significa o destruidor. Satanás está aí para destruir. Claro, há uma peleja dentro de nós, sim. Quando nós batalhamos arduamente contra o pecado que nos persegue em nosso interior, claro, já vimos isso. Lutamos também ferrenhamente contra as atrações que o mundo, esse sistema pecaminoso e antideus exerce sobre nós. Sim, não negamos isso. Já falamos isso, inclusive. Mas a guerra do crente não para por aí, meus irmãos. Na verdade, somos também chamados a uma batalha contra seres pessoais, espirituais, invisíveis, maus, que também são inimigos de Deus desde a queda. Se fosse colocar, como diz aí o povo, tete a tete, nós estaríamos em total desvantagem, porque o diabo e seus demônios são espíritos. Eles não sentem sono, eles não precisam de 8 horas por dia para dormir, eles não sentem fome, os demônios não cansam, os demônios não morrem, eles não ficam doentes. Se fosse colocar frente a frente, estaríamos em desvantagem completa. Não pense você que o diabo é uma coisa. O diabo é uma pessoa. Ele é uma pessoa. Ah, mas você está falando que ele é espírito, que ele não tem corpo? Como é que ele pode ser uma pessoa? Não é o corpo que faz uma pessoa. O que faz uma pessoa é a personalidade. O diabo tem personalidade. O diabo tem suas características. E todos os seus anjos também o têm. Todos eles são príncipes de Satanás. E a igreja precisa abrir os olhos para isto. Quero apresentar 2 erros da igreja com relação ao diabo e seus anjos. A igreja passa por 2 erros opostos que puxam para extremos diferentes com relação ao assunto denominado batalha espiritual. O primeiro erro é um erro místico, é um erro sincrético, recheado de semelhança com religiões malignas, que vê o diabo em tudo.
Tudo é o diabo. Ignoram as obras da carne. Quando pecam, põem a culpa no diabo. Ah, foi o diabo que me levou a pecar, foi o diabo que fez isto. Ignoram a influência do mundo. Dizem que foi o diabo, mas ele mesmo que se sentiu atraído pelo mundo. E aí põe a culpa no diabo. Tudo é o diabo. Ignoram Deus, porque tem coisa que é Deus que faz, e não o diabo. E aí atribuem o que Deus está fazendo ao diabo. É uma espécie de blasfêmia, embora não é completo, porque é ignorante. A pessoa é tão ignorante que ela nem sabe quem é que está fazendo aquilo, só quer culpar alguém, e este alguém é o diabo. Mas você acha que o diabo realmente anda chorando pelas pedras? Como se diz na piadinha, na historinha? Que o pastor andando meia-noite encontrou o diabo numa pedra, chorando, sentado, chupando uma manga verde na quarta-feira de cinza. E então perguntou o pastor, mas por que você chora, senhor diabo? E ele disse, esses crentes, tudo é eu. Botam a culpa em mim. E o pastor abraçou o diabo e falou, não liga não, eu sei o que é isso. Não, negativo, 1000 vezes não. O diabo não está chorando por aí porque as pessoas põem a culpa nele. Aliás, isso é estratégia dele. Que tudo seja convergido para ele, para que nós esqueçamos de quem de fato está no centro, para quem todas as coisas convergem, que é Jesus Cristo. Essa é a estratégia do diabo. Quanto mais falar nele, melhor. Quanto mais colocar a culpa nele, melhor. Porque o indivíduo não assume suas responsabilidades. Porque ele descentraliza Cristo, o qual Deus centralizou. Então isso é a estratégia do próprio maligno. Este é o primeiro erro. Deixe-me aprofundar mais no primeiro erro, para os irmãos verem. Deste lado do erro estão muitos crentes neopentecostais, profetinhas e profetizinhas de porta, certos guerreiros espirituais que sabem tudo sobre batalha espiritual, que escrevem livros, porcos na sala. Ele veio para libertar os cativos. Você já ouviu falar de fulano de tal? Rebecca Brown? Já ouviu falar de Neuza Itioca? Já ouviu falar de não sei quem? E aí ficam os grandes batalhadores espirituais, só fazendo aqui uma justa ressalva para aquele menino lá que escrevia, como é que eu te falei o nome dele? Aquele lá que escreveu até sobre... Falei que estava no programa do Heber lá, revendo tantos conceitos errados que ele mesmo tinha. Daniel Mastral hoje é um cara que revês toda a sua mente. Ele trabalhou toda a sua mente agora com a teologia da palavra de Deus, certo? E todas as besteiras que ele veio falando em um monte de livro de batalha espiritual, ele renegou tudo. Graças a Deus. Olha bem, irmãos, como que Deus ainda salva esse tipo de gente. Para Deus não tem nada perdido, né? O cara, tudo era o diabo. O diabo do ventilador não fez mais o ventilador funcionar na igreja. O som está ruim porque é o diabo do som. Ah, aconteceu um acidente que é o demônio das ruas. O demônio do trânsito. Agora ele não, ele é um cara centrado, Daniel Mastral. Mas outros que estão por aí, sobem de helicóptero sobrevoando as ruas da cidade e jogam óleo ungido lá de cima. Vamos ungir a cidade, porque esta cidade tem que ser de Jesus. E Jesus fala, eu não quero essa cidade, não, tem que ser, nós estamos ungindo, agora você que é dono dela. Deste lado estão pessoas que ensinam sobre crendices. Meu irmão, eu vou te ensinar a oração da vitória. E aí publica na internet. O pior é que crente acessa. Ele digita lá, oração da vitória. Aí aparece lá, milhões de sites com a oração da vitória. Ele clica no primeiro que vier, manda imprimir, prega na geladeira. E de manhã, eu declaro minha vitória. Ai, meu dia está sendo abençoado. Crendice!
Quem disse também? Quem é que disse que isso resolve? Quem disse? Simpatias? Ó, meu irmão, eu aprendi que se você colocar, se você for na igreja, certo? Levar o seu copo com água mineral que você compra lá, leva na igreja, pede para o pastor ungir, coloca lá na sua casa. Vai na igreja que dá rosa. Vai na igreja que dá rosa. Porque aquela rosa entra na sua casa e o mal sai. Simpatias, superstições gospel, para fazer os crentes ficarem livres, não somente de demônios, mas de agouros, mal olhado, inveja, maldições e outras coisas mais. Irmãos, tudo isso é um plano bem arquitetado pelo próprio diabo. Porque ele utiliza estas coisas para manterem as pessoas no engano, longe da Bíblia. Porque um crente estabelecido na Bíblia que é um problema para Satanás, não é um crente que toma água ungida. Não é. Satanás não tem medo de crente que fica levando rosa para casa. A não ser que tua esposa chame rosa. Você tem que levar ela para casa. Igual a história do velhinho que queria ensinar o jovem casal, né, a ser romântico, mas ele não lembrava mais de nada. E disse para o jovem: meu jovem, para você ser romântico com a sua esposa, você tem que levar ela num restaurante. Como que é mesmo o nome daquela flor que os... Não estou lembrado aqui agora o nome do restaurante. Como é o nome daquela flor que as pessoas dão para as meninas, as namoradas e tal? Aí o menino: Rosa, Rosa. Ele ia, isso mesmo, né? Ô Rosa, como é que é o nome daquele restaurante que eu te levei? Não é, rosa não expulsa demônio, a não ser que a pessoa tenha este nome e seja cheia do poder de Deus, obviamente. Essas pessoas falam também, meus irmãos, que você tem que adquirir a chave da vitória, o lenço suado, o óleo ungido. Olha, óleo ungido. Quem ungiu o óleo? A água molhada. Se óleo é ungido, a água deve ser molhada. O copo com água na televisão, a rosa que tira mal olhada da sua casa e outras crendices mais que tornam todos esses objetos em amuletos santos para proteger quem quer que vá a esses lugares das maldições de Satanás. E outra, você está pensando que para por aí? Existe a parte mais sofisticada destes. Falam hoje de quebra de laço de alma. Eu nem sabia o que era isso. Depois que eu fui ver, quebra de laço de alma é que você tem que fazer uma campanha de quebra de laço de alma, porque antes de você ser crente, todas as pessoas que você foi para a cama sem ser casado, você pegou um demônio dela. Todas as vezes que você ia, você pegou um demônio. E você passou um demônio para ela também. Então você tem que fazer a campanha para tirar esses demônios de todo mundo que você foi para a cama antes de casar, antes de ser crente. Quebra de laço de alma. Eles falam de muito mais coisas. Unção do leão. Gente sai urinando nas ruas da cidade, pelos postes, nas noites, nas madrugadas. Derramam óleo sobre as BRs, nas ruas da cidade. Igrejas que saem de mãos dadas pelas madrugadas, pisando nos lotes vagos, dizendo: este terreno é nosso, para poder construir uma igreja. E diz que Deus vai dar aquilo lá para eles. Pessoas fazendo confissões positivas, declarando algumas palavras de bênção sobre si mesmo, sua família, sobre sua empresa, ou sobre sua cidade, sobre sua igreja, ou pessoas fazendo transferência de unção, outras idiotices que nós encontramos no meio evangélico, que está cada vez pior. E alguém vira para mim e ainda diz: pastor, isso funciona. E aí? Percival, pastor, e aí? Funciona? O que você tem a dizer? Sua igreja não faz isso? Por isso que está lá vazia. Se você fizesse um pouco, pelo menos dessas coisas, enchia a igreja. Enche, irmãos, de joio. Deus quer trigo. Enche de coisas ruins.
Deus quer peixes bons. Eu não vou separar. Ninguém é autorizado a separar. No dia do juízo, os anjos separarão. Mas quanto couber a mim, pelo menos como pregador do Evangelho, pregarei o Evangelho. E se ele tiver de trazer alguém, ele trará pelo poder do Evangelho. Evangelho também traz joio, mas é menos. Traz mais é sal. Ué, tem que trazer, ué. Evangelho não traz joio, não, ele tem que trazer. Se o Evangelho trouxesse só trigo, meu amigo, então todo mundo está aqui dentro era salvo. Gostaria realmente eu que fosse. Agora deixe-me falar do outro lado. Falei de um lado de que para a pessoa tudo é demônio. Falarei agora do outro erro da igreja que está do outro lado, do abuso. Pessoas que desprezam completamente a ideia de que o diabo realmente possa estar envolvido em artimanhas e ações malignas. Dizem que possessão não existe, que essas coisas são acessos de esquizofrenia, perturbações psicológicas, fingimento. Basicamente protegem o diabo de certas ações más que acontecem no homem. Rejeitam ações do diabo, atribuindo apenas a essa esfera onde atuam a carne e o mundo. Se esquecendo de que tem que olhar um pouco mais para cima, porque Paulo está dizendo que eles estão nas regiões celestes. Erga teus olhos! E não são olhos materiais, físicos, são os olhos espirituais que você já recebeu quando você foi ressuscitado dos mortos. Então, se você não nasceu de novo, você vai ficar com um torcicolo de tanto levantar a cabeça que você não vai ver nada mesmo. Vai continuar cego para as obras do diabo. Mas se você nasceu de novo, meu irmão, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, Cristo te iluminará. E você verá isto que nós estamos falando, porque é a palavra que diz. Há outros deste mesmo grupo que dizem que o inferno é aqui mesmo. Esses são mais sofisticados, são mais inteligentes. Dizem que a igreja tem que livrar os pobres do inferno da opressão social. Discursam zombeteiramente sobre Satanás. Essas pessoas perderam, se é que algum dia tiveram, a capacidade de ver o mundo acima do nosso, o mundo espiritual da maldade. Este mundo é governado por Satanás, que inclusive opera também neste mundo aqui, onde nossos olhos alcançam. Por que a Polícia Federal está arrepiada? Por que a polícia do nosso Brasil está movimentando o seu trabalho, caçando a corrupção ou os corruptores? E por que quando eles chegam lá, na justiça, onde realmente deveria ser feita, eles não podem, não são punidos? Por que a impunidade em nosso Brasil? Porque quem governa este mundo caído é Satanás. Você não pode esperar que Satanás faça justiça. Aliás, tem muito crente ainda pensando isso. Romanticamente estão sonhando com um Brasil melhor. E outros, daquele outro lado que eu estava citando, dizem, é porque nós não declaramos que o Brasil é do Senhor Jesus. Vamos declarar para você ver. Irmão, me responda pelo amor de Deus, o que é declarar? Eu quero saber o que é isso. Porque se declarar fosse falar uma coisa e imediatamente ela acontecer, eu duvido que tinha pobre no meio das igrejas mais. Porque a primeira coisa que o cara pensa é dinheiro. Eu declaro que eu sou rico. Eu declaro que eu sou rico. E aí? Se isso realmente funciona, cadê? Cadê? Chega lá no banco onde você deve, põe a mão na porta de noite para ninguém te ver. A não ser as câmeras que ficam filmando lá. Põe a mão de noite e diga assim, eu declaro que eu não devo nada. E vai no outro dia lá conversar com o gerente. Ó, gerente, eu profetizei, eu declarei que eu não tenho mais nenhuma dívida nesse banco.
Não faz isso não, só estou brincando. Porque senão vai ser um verdadeiro vexame. É patético. Como estas pessoas conseguem colocar na mente dos crentes que estas palavrinhas mágicas de abracadabra do mundo da Disney funciona? E os crentes estão caindo nisso, por quê, meus irmãos? Porque não tem olhos espirituais abertos para ver que por trás dessas mentiras e enganos existe o autor da mentira, o pai da mentira, que é o diabo. Não conseguem ver. Parece-me que a ideia do próprio príncipe das trevas é fazer essa confusão na mente das pessoas, levando-as de um lado para o outro do pêndulo. Ou dão ênfase quase que exclusiva a Satanás, ou o desprezam por completo. Essa é a ideia. Pois quando se esquece dele, ele age com maior eficácia. Porque quando você ignora o ladrão, apesar da flagrante ação dele, mais tranquilo ele fica para roubar muito. Nesse caso, o diabo sente-se livre para agir, enquanto muitos crentes dormem no colo dele, depois de terem tomado um sonífero do seu astuto engano. Por outro lado, atribuir tudo a Satanás torna-se um estratagema dele também, para que as pessoas se esqueçam de Deus, se esqueçam de suas responsabilidades, se esqueçam de seu cuidado com as tentações e assim por diante. Ali o diabo quase é adorado, reverenciado, sempre citado, notado, quase que endeusado por suas ações, quando muitas delas nem são suas, mas ali ele está sempre sendo citado, desviando o foco de uma verdadeira reunião de culto e serviço a Deus, inclusive na vida pessoal dos crentes, quando deviam viver para a glória de Deus, vivem em pecado, atribuindo a responsabilidade ao espírito maligno. O que aconteceu com você, irmão? Ah, não sei, pastor, nem lembro. Acho que um espírito maligno entrou, eu fiz aquilo lá e nem vi. Então você também não pode se arrepender? Então, você não pode ser perdoado? Ambos os extremos são veredas preparadas pelo maligno, para que a visão dos crentes seja embaçada sobre a realidade disso, que a partir de agora vamos pregar, a realidade da peleja espiritual. Domingo que vem, no verso 10, Paulo vai nos convidar à nossa postura de combatentes. Ele vai falar da postura. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. No verso 11, ele nos dará uma alusão geral à nossa vestimenta de combate e o propósito da luta. No verso 12, nós vamos ver quem são realmente os nossos inimigos, seres espirituais, muito mais elevados do que carne e sangue. O 13 vai concluir em resumo o que vimos nos 3 anteriores e nos levará à conclusão surpreendente do caráter desta batalha, ou seja, nesta batalha não há descanso. Paulo termina o verso 13 dizendo, depois de ter feito tudo, permanecer inabaláveis. Porque tem crente que vence uma batalhinha e acha que pode tirar férias de Satanás. Não tem como. Do 14 ao 17, nós veremos uma comparação das armas espirituais aos trajes de combate de um soldado na época de Paulo. No 18, uma palavra sobre oração constante, espiritual, insistente e intercessora, além de um alerta à vigilância. E finalmente no 19 e 20, Paulo irá fazer um pedido de oração à igreja, notificando acerca do mistério que já pregamos sobre ele no capítulo 3, verso 6, que Paulo era o embaixador deste mistério, mas que por causa deste mistério ele estava preso. Mas ele queria que a igreja orasse por ele, para que ele não se calasse, para que ele não tivesse medo de pregar sobre este mistério. Porque Paulo dizia, este mistério é a parte mais importante da minha vida de pregador e de apóstolo. Agora, se Paulo fala tudo isso sobre batalha espiritual, e no fim, Paulo afunila a razão disso tudo para a pregação do mistério,
eu chego à seguinte conclusão antecipada: Satanás está de fato preocupado somente com crentes que pregam o evangelho. Com os demais ele não está. Não vem com essa conversa, porque eu faço jejuns, sei o Salmo 91 de cor, eu deixo minha Bíblia aberta lá nos Salmos das imprecações. Negativo. O diabo não tem medo disso. Ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado com crentes que pregam sobre o mistério que Paulo já anunciou. Se nós não falamos nada sobre o mistério, fica tranquilo, o diabo está com a mão sobre o nosso ombro. E se tem algum demônio que queira te perturbar, o próprio diabo não vai deixar. Ele vai dizer: tira a mão desse companheiro aqui. Não que companheiro eu esteja falando, mas tira a mão desse companheiro aqui. Porque ele, apesar de não fazer nada para o Deus dele, também não faz nada contra mim. Isso que nós vamos ver a partir do domingo que vem. Então hoje peço à igreja, em nome de Jesus, abre os seus olhos espirituais. Você não está sozinho. E eu me refiro como inimigo. Você não está sozinho como inimigo. Existem inimigos que nos rodeiam constantemente. Pedro disse que o diabo está à nossa volta, rugindo como leão. E eu não acredito que o rugido de um leão seja algo para a gente sorrir. É algo amedrontador. Lembro da minha infância, na Bahia, ainda morava naquele interior ali, onde o circo chegava na nossa cidade e ainda tinha leões. Os circos tinham leões nas jaulas. E às vezes eles colocavam as jaulas na rua, do lado de fora do circo, para os leões tomarem um ar, alguma coisa assim. E me lembro que de vez em quando passava rebanhos na frente da nossa casa, fosse de gado ou de ovelhas. Quando era de ovelhas, eu e meus amigos, meus irmãos, a gente corria para montar nas ovelhas, grudar no pelo delas assim, na lã, e montar, e elas correndo assustadas, e era melhor para nós, a adrenalina. Mas uma vez descendo ali, no dia que o circo estava, a jaula do leão ali do lado de fora. Um rebanho de gado descendo ali, e uma daquelas vacas, ela avistou o leão, sentiu o seu cheiro. Ele não urrou. Irmãos, ele não urrou. Nunca mais esqueça essa cena. Ela apenas viu ele dentro da jaula e sentiu o cheiro dele. Ela travou as pernas na lama. Travou as pernas. E deu uma bufada de susto, de pavor. Irmãos, eu não me esqueço, eu vi o pavor da morte na cara daquele animal. Só dela ver o leão. Ele não urrou. Acho que ele não dava conta de urrar. O bicho era maltratado, magrelo, com fome. Por isso que proibiram esse negócio. Mas aquele animal travou, meus irmãos, de pavor da morte por ter visto o leão. Então, quando Pedro utiliza a figura de um leão rugindo ao redor do crente, esperando a oportunidade para tragar, para destruir, ele não está brincando. E os crentes estão brincando. E já inventaram um ditado dizendo: não, ele está ao nosso derredor, é bem longe, porque ao redor está o anjo do Senhor. Então, é eu aqui, o anjo do Senhor ao redor, e o diabo ao redor do redor. Isso que é derredor. Eu engoli essa piada há muitos anos. Até era melhor para mim, porque eu já era assustado com esses negócios. Porque travo batalha espiritual desde criança. Mas um dia, depois que aprendi a ler grego e olhar no dicionário, essas coisas, fui lá em 1 Pedro para verificar realmente se derredor significa redor do redor. E lá está escrito que o diabo, no grego, ele faz peripatou. A palavra peri é em volta, patou no grego é marchar, é bater os pés em volta. Não tem essa ilusão.
Ele está ao redor mesmo. E ele está esperando uma oportunidade para tragar, para destruir, para jogar você por terra. Deixe-me finalizar somente com uma coisa, meus irmãos. Me perdoe o horário. 9h10. Era para terminar 9 horas. Só quero finalizar com uma coisa. Enquanto você tem medo de que Satanás apareça no teu quarto de noite, te amedrontando, que esse é o medo popular, na verdade, ele nem está aí para isso. O Evangelho tirou esse poder de Satanás daí. Antigamente, nos lugares de interior, cidadezinhas pequenas do interior, que eram muito oprimidos por Satanás e viviam com essa ideia de mula sem cabeça, de saci pererê, de não sei o quê. Isso tudo sim era que o diabo se aproveitava para fazer esse tipo de medo nas pessoas. Hoje não, o Evangelho tirou isso daí. Agora tem um detalhe, meus irmãos, o Evangelho tirou isto, mas o diabo não parou de utilizar das suas artimanhas. Enquanto você tem medo que ele apareça à noite no seu quarto, o verdadeiro propósito dele é te enganar. Não é te amedrontar, é te enganar. É mostrar para você que certas coisas não têm nada a ver, te afastar de Deus, te induzir ao pecado. Esta é a estratégia de Satanás. E as pessoas estão, como eu disse, dormindo no colo do diabo, por terem tomado um sonífero mortal do engano que ele mesmo deu. E ainda estão sorrindo, achando que estão no conto da Cinderela. Vamos abrir os nossos olhos. Vamos ficar em pé em nome de Jesus.